De agosto de 1961 a novembro de 1989. 28 anos e quase 3 meses. O Muro de Berlim ergueu-se para separar uma cidade, um país e as vidas dos alemães. Viu vidas a nascer e outras a morrer. Depois... caiu. Houve famílias que nunca mais se voltaram a ver, outras que tiveram a sorte de reencontrar quem procuravam. A queda do Muro de Berlim foi há 30 anos e é sabida a importância histórica que tem, não só na Alemanha, mas a nível mundial. Será que os jovens reconhecem a relevância do momento? 3 histórias sobre 3 grandes saltos. Esta é uma questão que traz vários problemas para cima da mesa. Não é bem o que parece. Vamos voltar atrás. Repórter 360. Viva, o meu nome é Gustavo Carvalho. Este é o Repórter 360, feito em parceria pela ESC-FM e o Público. Hoje, a história do muro é contada por quem não a viveu, através de histórias de família e de viagens a Berlim. Sou a Beatriz Casabranca, tenho 20 anos e fui a Berlim de dia 31 de outubro a 5 de novembro. Mas antes da Beatriz embarcar na viagem, conversámos um pouco. O que é que sabes sobre o Muro de Berlim? Portanto, era um muro que separava a Alemanha do leste, dos russos, e a Alemanha que era da América, França e mais outro país, Reino Unido. E o Reino Unido, exatamente. A divisão da Alemanha surgiu como resultado da Segunda Guerra Mundial. Os aliados ficaram responsáveis pela chamada República Federal da Alemanha, que englobava Berlim Ocidental. Já o lado de leste de Berlim e da Alemanha era controlado pela União Soviética e tinha como nome República Democrática Alemã. Eu acho que as pessoas ainda estavam com muito medo do que tinha acontecido. A guerra destruiu imensa coisa, a Europa estava no estado em que estava, a Alemanha sofreu imenso e acho que as pessoas também estavam um bocado com medo de reagir. A Beatriz segue viagem para a Alemanha, já voltamos a falar com ela, mas agora vamos à procura de algum contexto histórico, por parte de quem já lá esteve. Meu nome é Catarina Marques, tenho 22 anos e neste momento sou jornalista. Fui em dezembro do ano passado, foi há pouco tempo. Dezembro de 2018? Dezembro de 2018, exatamente. E foste quantos dias? Eu estive na Alemanha 5 dias, salvo erro. Não estive em Berlim 5 dias. O que é que significa a queda do Muro de Berlim? Simbolicamente acho que foi o marco do fim da Guerra Fria, que no fundo não é uma guerra só entre a Rússia e os Estados Unidos, não é uma guerra, é uma guerra entre todo o mundo. Eu costumo dizer que nós, para percebermos o mundo e para percebermos a história, pelo menos contemporânea, nós só temos de saber a história dos Estados Unidos, da Rússia e da China. Se conheces a história destes 3 países, tu conheces a história do século XX quase inteira e nem precisas de fazer muito. Nós tivemos influência da Guerra Fria em todo o lado, tivemos em Cuba, tivemos no Vietnã, tivemos na Coreia, nós tivemos influência da Guerra Fria nas colónias portuguesas durante a Guerra Colonial, portanto é o culminar do fim de uma coisa que dividiu o mundo inteiro. Mas como é que a Catarina se pode relacionar com algo que aconteceu quando ela não tinha nascido e que nem ocorreu no país dela? Por 2 motivos. Para já temos de perspectivar as coisas e temos de imaginar as coisas como se elas acontecessem agora. Olha, vou-te dar um exemplo muito pessoal. O meu pai e o meu irmão vivem em Setúbal. Imagina que de repente diziam, olha, a partir de agora do Tejo para um lado é um país, do Tejo para o outro... Sendo que tu vives do lado de cá. Porque eu vivo do lado de cá, pronto, porque eu vivo em Lisboa, exatamente. E imagina que agora diziam do Tejo para cima é um país, do Tejo para baixo é outro. E eu nunca mais vi o meu pai e o meu irmão. É tu perspectivares as coisas e depois veres como é que seria no teu caso, não é? Porque tiveste famílias separadas, porque se calhar uma vivia de um lado da rua e outra vivia do outro lado da rua e houve alguém que decidiu, não, é aqui que vai ser o muro, acabou. E depois é a questão também de tu pensares que isso existe hoje em dia. Isso existe, tu tens barreiras muito parecidas, o que é a Palestina e Israel, o que é a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, não é? Tu tens isso. Ao contrário da Catarina e da Beatriz, há quem tenha de facto uma ligação familiar com a Alemanha. Olá, o meu nome é Joana Aitner, tenho 20 anos, nasci em Portugal e os meus pais, um nasceu em Portugal e outro na Alemanha, mas o meu pai que nasceu em Portugal tem os pais alemães. Ela e os meus avós viviam em Munique. Pronto, então Berlim em si não, mas quer dizer, quando foi a queda do muro, o muro estava em Berlim, mas foi toda uma fronteira ao longo da Alemanha, não é? Claro. Portanto, os impactos sentiram-se em todo o lado. E o que é que sabes sobre o dia em que caiu o muro? Andava toda a gente a chorar, mas de felicidade.
quer dizer, o movimento começou pela parte do leste, mas eles, apesar de não estarem envolvidos, foi também uma grande felicidade para eles, não é? Porque muitas famílias estavam separadas. Inclusive, nós tínhamos família que estava na parte do leste. A minha mãe estava em Munique, ou seja, do lado, digamos que não estava afetado. E a parte do leste que estava, digamos, dentro do muro, fechados, aí tínhamos uma tia. Porquê é que toda a gente chorou se vocês estavam bem? Ela disse porque quase todas as famílias tinham ficado separadas. E então foi uma alegria de todo o tamanho, finalmente era tudo a reencontrar pessoas que não via e não tinham contacto há imenso tempo. E, aliás, eu acho que houve muita gente que se calhar nunca conseguiu encontrar as famílias, não é? A mãe da Joana conseguiu reencontrar a tia após a queda do muro. Mas não só de reencontros se fez a história. Eu sei que, por exemplo, há amigos dos meus pais que eu não iria conhecer hoje em dia se esse dia não tivesse acontecido, porque estavam do outro lado das fronteiras. Por exemplo, há uma grande amiga da minha mãe que eu conheço e dou-me com ela perfeitamente, e ela vivia do outro lado. Aliás, eles vão fazer agora uma festa só para celebrar, por se conhecerem, porque se o muro não tivesse caído eles nunca se tinham conhecido. Basicamente é o grupo de amigos dele, alemães de cá de Portugal. O que eles vão fazer, sim, exato. Então eles juntaram-se e vão fazer uma playlist de músicas que ouviam na altura e comidas tradicionais que se lembram de comer em casa. A festa, entretanto, já ocorreu. Foram cerca de 20 pessoas a celebrar os 30 anos da queda do Muro de Berlim. Uma das pessoas guardou pedaços do muro e construiu pins. Cada uma das 20 pessoas ficou com um dos pins e usou-o para comemorar o facto de se conhecerem. A Joana vai ouvindo as histórias que lhe contam, mas também encontra algumas nos museus de Berlim. Quando eu era mais nova não tinha muito essa ideia, mas eu no ano passado fui a Berlim e visitei também muitos museus e fiquei chocada com tanta informação e o terror que se tinha vivido que eu não fazia a mínima. Sempre soube da história do muro, mas nunca soube de casos concretos. E ver casos concretos relatados nesses museus foi o que me chocou mais. E havia um dos casos em que tinha sido uma pessoa que eles lá não tinham muitas coisas para comprar, as lojas eram mesmo muito rudimentares. Por exemplo, eu lembro-me de haver uma história sobre que os bolos de chá eram todos iguais para toda a gente, só havia um modelo para toda a gente. E então havia a história de um senhor que tinha construído a partir de várias coisas rudimentares um tubo para conseguir respirar debaixo d'água, para conseguir a partir de um rio dar a volta ao muro. Exato, e construiu um fato de neoprene a partir de sei lá eu que estava lá exposto, o que eles conseguiram. E eu fiquei chocada a ver como é que ele teve esta imaginação de construir estas coisas todas a partir de nada, o desespero que é preciso ter para se fazer uma coisa dessas. Voltamos à Catarina, que já nos disse que visitou Berlim, mas não nos contou o que sentiu ao visitar o que resta do muro. Eu já tinha visto algumas fotos, mas não sabia que era assim. Fiquei surpreendida porque aquilo tinha imensos... Aquilo estava dividido por uma espécie de vários murais, por assim dizer, relativos à liberdade, obviamente à separação, foi feita entre as duas Alemanhas. Tinha também alguns murais, e aí é que está, relacionados com situações parecidas da atualidade. Por exemplo, tinha lá murais sobre... eu agora também não quero estar em erro, mas penso que até tinha alguns sobre a Palestina. Lá está, a fazerem referências num marco histórico antigo que hoje em dia já não tem o significado que tinha na altura, não é? Faziam referências ao passado e eu cheguei lá e lembro-me perfeitamente que me emocionei e desatei a chorar porque aquilo para mim era uma coisa de pensar como é que eu lembro-me na altura que eu pensei foi como é que se devem ter sentido as pessoas que se viram que não se viam há anos. Imagina o que é teres um irmão que não vês há anos e passado, um irmão, um amigo, o que tu quiseres, e passado uns anos olhas e a pessoa está completamente diferente porque tu já não a vias há anos e o que é que as pessoas devem sentir nesse reencontro, ou nem digo apenas um reencontro com pessoas que conhecessem, mas a capacidade de sentirem eu posso passar esta barreira que antes não podia passar, eu posso de facto sair daqui. Foi um momento emocionante. Eu acho que era para aí a única que estava lá a fazer aquelas figuras, porque o resto das pessoas estavam a tirar imensas fotografias e isso tudo. Até tive em memoriais dos judeus da Segunda Guerra Mundial e isso, e não me fez tanta confusão. O Muro de Berlim foi a mesma coisa, uma coisa que... Não estou a dizer que tenha sido a coisa que eu mais gostei, mas foi talvez uma das coisas que mais me emocionou, sim. Antes de se despedir, Catarina deixa um conselho para futuros viajantes.
Quando vais viajar há uma coisa que nunca te podes esquecer. Nunca te esqueças do chão que estás a pisar e nunca te esqueças das paredes que te rodeiam, porque aconteceu lá muita coisa. Isto eu senti em Berlim, senti na Irlanda do Norte, senti noutros sítios por onde passei. Nunca te esqueças do chão que pisas e se calhar das pessoas que morreram lá, e reflete sobre isso. Entretanto, a Beatriz já regressou. Foi o sítio que é o Checkpoint Charlie, que era uma das fronteiras entre as duas Alemanhas. Emociona-me a ler, eles tinham lá fotos de pessoas que tinham passado o Muro de Berlim, daqueles que sobreviveram, daqueles que morreram a tentar. Para além de alguns pormenores arquitetónicos, a Beatriz notou em alguns sinais de que, de facto, já existiu ali um muro. Tem lá uma placa de um lado que diz estás a sair do setor americano, e depois tem em inglês, em russo, em francês e depois em letras muito pequeninas em alemão. Esta imagem é o meu pai e ele mencionou: repara nas letras em pequeno em alemão, que é para humilhar ainda mais aqueles que perderam. Nenhuma viveu na época do Muro de Berlim, mas todas concordam que visitá-lo é de extrema importância. Tu vês aquilo e ficas, como é que eu não sabia desta realidade, como é que isto aconteceu, e as pessoas não sabem, quer dizer, sabem que aconteceu, mas quando vais lá é que te apercebes da gravidade da situação e da miséria em que as pessoas viviam, e aquilo é mesmo um choque brutal. Eu acho que toda a gente devia ir, pelo menos uma vez na vida, ver qualquer coisa deste género, se não for do Muro de Berlim, ir, sei lá, a campos de concentração e coisas assim, porque apesar de nós acharmos que sabemos, nós não sabemos até vermos aquilo. Para a Joana, que tem primos da mesma idade a viver na Alemanha, a geração atual podia estar mais consciente do que representa a queda do muro. Quem a viveu, sim, eu acho que faz parte da história deles, lembram-se todos os dias. A geração mais nova, quanto muito, está ligada a isso devido ao protesto, mais da parte de protesto de queremos ser livres e não tanto do medo que as pessoas sentiram ou da tristeza de não verem as famílias. Atualmente, a extrema-direita cresce um pouco por toda a Europa. A Alemanha, ainda com os fantasmas do nazismo, vê o AfD, Alternativa pela Alemanha, um partido populista e de extrema-direita a crescer nas sondagens. Será que os muros vieram para ficar? Eu acho que vai sempre existir. E mesmo se não houver um muro, há culturas diferentes. Por isso o país ficou marcado. E pronto, sem ser na Alemanha, acho que... acho que sim, há. E acho que há pessoas que querem fazer no futuro, não é? Nós vemos que, por exemplo, há partidos a crescer que nós, pelo menos eu penso, como é que estes partidos estão a crescer, porque é que as pessoas não aprenderam com o que aconteceu? E, quer dizer, eu pergunto-me então, tanta luta que tiveram, tanto tempo que tiveram para conseguir estar como estão agora, e agora volta tudo ao início, é um ciclo. Será que é um ciclo? Acho que se